Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Papeando com Pamplona. E o tema hoje será Direito de Empresa. E eu vou apresentar uma figura sensacional. Com vocês, Vinícius Gontijo, advogado, professor da PUC de Minas e da Faculdade Milton Campos, mestre e doutor em Direito e uma figuraça. Talvez um dos professores mais interessantes de Direito Empresarial que eu já conheci na minha vida. Vinícius, um prazer enorme recebê-los no Papeando com Pamplona. O prazer é sempre meu. Era realmente uma ambição estar aqui com você, com esse grupo tão seleto de pessoas, para que nós possamos trocar ideias sobre esse tema maravilhoso que é o direito empresarial. Maravilha! E antes da gente começar a entrevista, vamos ver um VT. Roda o VT. O Brasil é um país extremamente empreendedor. Nós temos aí mais de um terço da população que empreende, que gera negócios, que trabalha em cima de desenvolvimento de novos negócios. O sonho do brasileiro é ser empreendedor, mais até do que ter um emprego formal, estável, é empreender. E existe uma série de desafios no nosso país para que ele consiga, de fato, ter sucesso nessa empreitada. Primeiro ponto é planejamento. Não adianta você empreender sem saber exatamente aonde você quer empreender. Então é fundamental que a gente tenha um processo de qualificação, de preparação desse empreendedor para que ele tenha sucesso no seu negócio. Associado a isso, a gente precisa melhorar também o nosso ambiente voltado para o empreendedorismo. Quando eu falo de ambiente, vai desde a educação fundamental, para que a pessoa tenha mais acesso à informação, consiga entender melhor os desafios que envolvem a atividade de empreender, que são completamente diferentes daquele de uma profissão comum. Envolve muito mais o controle, planejamento financeiro, planejamento de uma série de atividades que fogem um pouco ao conhecimento comum, gestão de pessoas, gestão de contratos. Então, o pequeno negócio, o pequeno empreendedor, ele tem que estar preparado para isso. Então, vai desafios relacionados à educação, desafios relacionados ao próprio ambiente que favorece o negócio, relacionados, por exemplo, à questão de impostos, relacionados à contratação de mão de obra. Então, empreender não é fácil. Empreender pode ser muito bom, pode ser muito lucrativo, muito interessante, mas não é fácil. Exige preparação e exige que a pessoa tenha e busque cada vez mais conseguir capacitação para superar esses objetivos, superar esses desafios. A micro e pequena empresa é fundamental em qualquer economia, na economia do país, no Brasil não é diferente. A gente tem mais da metade dos empregos formais em pequenos negócios, representa mais de 27% do PIB. E o pequeno negócio é aquele negócio que dinamiza a economia local, dinamiza a pequena cidade, dinamiza o bairro. Quando a gente empreende, a gente pode empreender por uma necessidade, se perder o emprego, você precisa empreender porque precisa sobreviver, ou por uma oportunidade. O ideal é que você empreenda por uma oportunidade. Você enxerga um nicho, enxerga um mercado onde há uma possibilidade de negócio, estuda aquele mercado, faz um planejamento de como atuar naquele mercado e a partir daí você empreende. Então, empreender envolve uma preparação prévia, envolve você ter ciência de qual é o retorno esperado daquele negócio e em quanto tempo você vai ter aquele retorno, qual o recurso necessário que você vai necessitar para investir, onde conseguir esse recurso, como trabalhar com a identificação de mão de obra, como identificar o melhor ponto. Então, é um planejamento, criar uma rota de longo prazo do que você quer atingir e, a partir daí, sim, empreender. O Sebrae está à disposição para realizar esse tipo de suporte. As pessoas podem nos encontrar através do nosso 0800, o 0800 570 0800, e a partir daí agendar uma visita ou entender, coletar maiores informações no nosso próprio site. Bem, amigos, estamos hoje aqui diretamente do Jus Brasil e eu estou tendo o prazer de receber Vinícius e o prazer de receber uma galera maravilhosa, que é o pessoal do CEPEG. Temos vários alunos aqui que fazem parte do CEPEG, que é uma instituição lá da UFBA, que eu tive a honra de presidir lá nos idos de 93, e é uma instituição que está fazendo 30 anos esse ano. E é um prazer enorme receber todos vocês, e é um prazer enorme recebê-los aqui junto com o Gontijo, que é uma figura rara. Gontijo, vamos começar logo esse papo. E a ideia é falar sobre direito de empresa. E a pergunta básica, qual é o conceito atual de empresa para o direito brasileiro? A empresa para o direito brasileiro vem sofrendo ao longo dos anos uma mudança contínua. Inicialmente, associava-se a empresa ao estabelecimento. Provavelmente todo mundo já deve ter dito, vou passar na sua empresa. Errado. Não, ninguém vai hoje a uma empresa. Você vai a um estabelecimento. O estudante estuda na escola. O empresário, por outro lado,
empresaria Claro. no estabelecimento. A empresa nada mais é do que, contemporaneamente, a atividade do empresário, assim como o estudo é a atividade do estudante. É legal. E é legal compreender a evolução desse conceito. Como é que foi essa evolução? Como é que chegou a esse conceito? Esse conceito ele foi evoluindo ao longo dos anos em razão de vários estudos. Inicialmente, associava-se mais à expressão ao conteúdo da economia, da administração de empresa, Legal. como sendo aquele concatenação de atividades. Sim. Hoje, ainda na economia se utiliza isso, mas no direito está completamente superada essa expressão. Muitas vezes a gente fala em teoria da preservação da empresa, Sim. né? Alguns imaginam a teoria da preservação da empresa seria uma maneira de eu dar cano. Não, nada disso. Ah, não pagou o empregado, teoria da preservação da empresa. Não pagou o fisco, teoria da preservação da empresa. Virou a caixa de Pandora, dá para resolver qualquer negócio, né? E quando na realidade é uma coisa singela. Sim. É simplesmente preservar essa atividade que é tão cara ao Estado, que implementa empregos, diminui criminalidade, recolhe tributos, sustenta o Estado, né? Desenvolve novas tecnologias, novos produtos, novos serviços, alavancando a nação. Por isso a empresa é tão relevante para nós. Então eu vou entrar nesse corte. E como é que a gente pode falar, dentro dessa linha, de uma função social da empresa? Olha, eu não tenho a percepção de que a função social da empresa possa ser assistencialista. Certo. A função social da empresa está definida no artigo 2º da Lei de SA. As companhias, as atividades empresariais visam ao lucro, Certo. sob pena de dissolução, Claro. expressamente previsto no artigo 206 da própria Lei de SA. Função social da empresa, na minha leitura, é gerar o máximo de lucro possível para pagar bons dividendos aos sócios. Certo. Para tanto, é claro, ela vai ter a interface com a sociedade. Certo. Né? Como eu diria assim, uma consequência disso. Né? Mas o Estado não deve imaginar a empresa como um agente provedor de uma função, na realidade, que cabe ao Estado. A empresa paga tributos. E isso ela auxilia o Estado. Não cabe a ela fazer creche, não cabe a ela calçar rua, não cabe a ela gerar funções que cabem ao Estado. Mas nessa linha, eu queria perguntar por quê? Porque a gente trabalha com a expressão de uma função social, talvez num aspecto estático da função da propriedade e dinâmico da função do contrato, e aí eu quero ligar isso com a ideia do Código Civil. Aham. Você acha que houve efetivamente uma unificação das obrigações civis e comerciais, civis e empresariais? E há necessidade de ter um código comercial ou empresarial autônomo? Veja bem, essa é uma questão muito relevante. Eu não sei se todos estão sabendo, mas a primeira pessoa a propor a unificação do direito privado foi o genial baiano Teixeira de Freitas. Né? Teixeira de Freitas propôs essa unificação. Sim. Só que como ele escreveu nessa língua que nós falamos, português, pouca gente leu e muita gente até hoje não sabe disso. A consolidação das leis civis, inclusive, inspirou o Código Civil argentino, Claro. as pessoas de existência ideal, há muita influência do pensamento. Eu fico brincando dizendo que Vélez Sarsfield não é só um time de futebol, é um jurista argentino que aprendeu as lições desse baiano memorando. Mas Claro. siga. Mas aí, isso depois foi levado para a universalização através de Cesare Vivanti, né, que propôs novamente a unificação, e a ele se opôs Alfredo Rocco. E aí veio o Rocco e questionou, olha, tudo bem, se vamos unificar o direito privado, como pôr debaixo do mesmo aparato legal, Pamplona, você, eu, qualquer um de nós, e uma companhia, né, um banco, uma entidade, o que nos diferencia deles para que se eu compre de você esse copo, seja regido pelo direito civil, mas se você o compre num outro contexto, ou seja, de uma sociedade empresária, pudesse ser regido pelo direito empresarial. É a diferença ética. A ética empresarial, ela não é melhor, não é pior, ela é peculiar e exige um tratamento jurídico peculiar. Eu sou contra esta unificação, porque eu acho que nós estamos sob uma falsa impressão de igualdade. Certo. Nós estamos mitigando aqueles mais vulneráveis, que não são os empresários. Né? O empresário tolera um puxão de tapetes. Fala, puxa, como é que eu caí nessa?
Mas logo ele imagina, se até eu cair, que manancial de trouxas, deixa eu passar isso para frente. O civil não. O civil se contrai, ele muitas vezes num desespero, né, compra um carro que não funciona muito bem, ateia fogo no carro para protestar, perde o direito. Então não dá para a gente colocar o civil e o empresário debaixo do mesmo aparato legal. E é preciso, então, um código empresarial novo? Não acredito. Certo. Ainda mais no modelo que está sendo feito, que data vênia é uma lástima. Para você ter uma ideia, vai transformar a sociedade em conta de participação num contrato. Ora, como contrato, ela tem uma tributação completamente inviável. Certo. Como sociedade, eu pago dividendos. Entendi. Então, eu não acho. E não acho porque a dinâmica empresarial, ela exige tratamentos jurídicos pontuais. Mais do que um grande código que petrifique o sistema, como o antigo de 1850, né? Que a parte do direito comercial marítimo persiste em vigor até hoje. Coisa de doido, né? Então, na realidade, eu não sou a favor de codificações. Certo. Eu sou a favor de legislações esparsas conforme as demandas sociais vão surgindo. E só para arrematar, eu quero lhe perguntar, qual o conselho que você daria para alguém que está nos vendo e está pretendendo empreender? Eu acho que a atividade de empresário no Brasil é uma atividade muito inglória. Ele é mal compreendido, o empresário. Sem ele, nós não chegamos a lugar algum. Eu acho que o empresário ele tem que saber que encontrará um ambiente adverso, né, o que a gente chama de custo Brasil, né? Quanto custa um CDC para o empresário? Quanto custa um sistema tributário arcaico e altamente concentrador? Quanto custa a legislação trabalhista para ele? Eu honestamente acho que a pessoa que quer empreender no Brasil hoje, ela deve sentar e fazer contas. E não, eu sempre quis ter uma pousada. Meu sonho é ter uma pousada. Eu não vivo sem uma pousada. Aí eu requeiro minha aposentadoria, entro num plano de aposentadoria, junto o dinheiro. E depois ele acha que ser pousada é ele ser hóspede. E ele vai esquecer que ele vai ter que saber que o chuveiro queima de madrugada, que vão ligar para lá, que vão ligar para ele, que alguém jogou papel higiênico e estourou o vaso. Quer dizer, ele tem que pensar no lado ruim. Claro. Se ele gostar do lado ruim, aí ele tem chance. Certo. E nós sabemos que é uma tragédia o índice de mortandade de crianças no Brasil. Mas se nós compararmos com o índice de mortandade empresarial, e que sem as atividades empresariais, esses índices todos que nós queremos de segurança, de estabilidade, de riqueza, jamais serão alcançados. Empreender é uma atividade de risco. E fazer um Papeando com Pamplona sobre direito empresarial, pela primeira vez, faz com que tenha uma plateia ávida. E aí eu vou levar o pessoal para ver se vocês querem perguntar. Um momentinho. Alguém quer perguntar? Professor, meu nome é Israel. O que você acha da desconsideração da personalidade jurídica? Israel, essa teoria vem sendo aplicada de maneira errônea no Brasil e mesmo abusiva. Eu penso que ela nem precisaria constar da lei, ela já é alcançada pela própria teoria geral do direito civil, quando prescreve validade e eficácia de negócios jurídicos. Penso que ela vem sendo aplicada abusivamente, inclusive com violação ao caput do artigo 170 da Constituição da República. Lembre-se que não há palavras inúteis na lei, principalmente na lei maior. E o artigo 1º, inciso 3 da Constituição, assegura a dignidade da pessoa humana. O 170 assegura a dignidade de todos os outros que não a humana, que já está abrangida pelo inciso 3 do artigo 1º. Portanto, nós temos um princípio da dignidade da pessoa jurídica. E, ao se desconsiderar a personalidade jurídica, visa-se não a pagar credor, mas a proteger a pessoa jurídica contra seu mau uso. É um tema fascinante e é preciso compreender que talvez, dentro dessa linha, o fato de termos positivado possa, pelo menos, compreender que a personalidade jurídica é uma proteção e não um dogma. Olá, mestre Vinícius. Eu me chamo Rafael e eu quero perguntar: qual o papel do Estado na criação das empresas e no fomento das atividades empresariais? Rafael, eu penso que o Estado deve ter uma atuação mínima. A realidade é que ele deve se ater a assegurar condições. E hoje no Brasil, lamentavelmente, o Estado é o grande agente dificultador do empreendedorismo.
Fala, professor, me chamo Paulo e gostaria de saber se o capital social, declarado no contrato social da sociedade, não deveria ser efetivamente controlado e fiscalizado? Paulo, o capital social é apenas o valor que os sócios aplicam na sociedade. A gente conceitua como sendo capital social, o somatório das parcelas afetadas no patrimônio dos sócios, vertidas à sociedade, a fim de ser garantia dos credores e numerário necessário ao desenvolvimento da atividade. Portanto, o capital, existe um princípio chamado da efetividade, que tutela isso. Só que, na realidade, o direito brasileiro, quanto às sociedades que não a anônima, vê facilmente fraudável. Eu não acho que o capital social tenha relevância, eu acho que o que tem relevância é o patrimônio social. E isso é muito importante, Paulo, porque tem sido uma porta aberta para a fraude. Olá, meu nome é Felipe. Professor, o que o senhor acha do tratamento diferenciado das micro e pequenas empresas? Você acha que ele é eficiente? E no que ele pode ser melhorado no âmbito do direito empresarial? Felipe, apesar do inciso 9 do artigo 170 da Constituição assegurar à microempresa, empresa de pequeno porte, um tratamento diferenciado e simplificado, efetivamente o Estado tem feito pouco por elas. É bem verdade que a Lei Complementar 147 trouxe grandes benefícios, né? Houve uma melhora considerável. Mas considerando que eles são os principais empregadores, geradores de riqueza, penso que ainda há muito o que se fazer, e principalmente no sentido de desburocratizá-las. Mais do que desonerá-las, desburocratizar o acesso à constituição, manutenção e extinção dessas pessoas. Talvez um direito fundamental a livre empreender. Certamente. Professor, meu nome é Luísa. A lei anticorrupção, chamada também de Lei da Probidade Empresarial, prevê o conhecido acordo de leniência. O senhor acha esse acordo atraente para o empresariado? Luísa, eu não acho, honestamente. Primeiro porque você tem várias autoridades no Estado, certo, e é difícil até saber com qual que você vai fazer o acordo de leniência. Segundo, o acordo de leniência no Brasil não previu relações internacionais. Então pode ser que eu diga que me livre das sanções no Brasil, mas ao revés acabe sendo sancionado fora do Brasil. E eu não vejo muito com bons olhos para o empresário, porque no Brasil não se consegue fazer sigilo de nada, tudo vaza, e isso é um problema, porque ela quer ser preservada na sua intimidade. Verdade. E é preciso entender que talvez possa haver uma distorção, tal qual se vê na prática na transação penal. Oi, professor, meu nome é Thaís. Eu queria saber o que o senhor acha da Eireli e como enxerga o capital mínimo para a sua Constituição. Bem, Thaís, sua pergunta é muito interessante, até mesmo porque eu não sei se é Eireli ou Eireli, mas aí, diga aí, Vinícius. Olha, Thaís, na língua portuguesa, penso eu, que a paroxítona é presumida, por isso que eu entendo que é Eireli. Os 100 salários mínimos é uma lástima da maneira como foi feita. Porque, na realidade, a Eireli ela se aproxima de uma fundação, ou seja, uma dotação patrimonial com fins econômicos. Daí a exigência mínima de 100. A ADI que impugna isso não vai ter chance, é vinculação ao salário mínimo. Aí cai lei de juizado especial, cai falência. Então é uma lástima, porque houve o veto da proibição da desconsideração da personalidade jurídica. Se tudo tivesse sido mantido sem veto, faria sentido. Beleza. Como foi, não. E agora vamos para a última pergunta. Pode falar aí. Olá, professor. Eu me chamo Felipe. Eu queria saber a sua visão sobre a eficácia da lei de recuperação de empresas. Felipe, eu acho que ela tem uma eficácia limitada. Ainda há muito o que aprimorar, principalmente por causa das dificuldades tributárias impostas pela Lei 11.101 de 2005. Vamos lutar por melhorá-la. Bem, e vamos lutar. E vamos lutar nessa compreensão, Vinícius, para dizer a você que é um prazer enorme recebê-lo aqui. É uma grande honra, para mim um prazer inenarrável. É um prazer que eu estou multiplicando, porque eu estou recebendo o pessoal do CEPEG, que é um pessoal maravilhoso, e estou tendo o prazer de gravar no Jus Brasil, que tem sido também um parceiro. E quero dizer para todo mundo que está nos vendo, que se gostou desse programa ou gostou dos outros, compartilhe, bota lá a hashtag Papeando com Pamplona, Papeando com Pamplona. Coloque lá e a gente vai se encontrar em todas as redes sociais. E Vinícius, que prazer receber. Prazer é só meu, muito obrigado. Prazer todo nosso, porque eu estou aprendendo contigo, as pessoas estão aprendendo contigo e todos nós somos aprendizes da vida. Obrigado. Não faz sentido ter medo de tentar,
muito menos receio de arriscar. Quando a cara a tapa dar, é apenas uma chance a enfrentar. O que para muitos é crise, para mim é oportunidade. O que para muitos é grandeza, para mim é necessidade. O que para muitos é erro, para mim é aprendizado. O que para muitos é sonho, para mim é projeto realizado. Eu quero mais, eu quero aprender, eu quero conhecer tudo que a vida me permitir. Por isso, jamais abrirei mão de ser aquele que nunca diz não para tudo que importar em nova lida e em ser eternamente aprendiz da vida. Até a próxima.